seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a raspagem de cálculo dental. Mas, antes da gente falar sobre a raspagem do cálculo dental, nós precisamos abordar um pouco sobre o que é o cálculo dental, ou tártaro. O cálculo dental é nada mais nada menos do que um acúmulo de biofilme aqui nas faces cervicais dos dentes que começam a mineralizar, começam a calcificar, tornando uma área de acúmulo de biofilme e reservatório para as toxinas microbianas. Quando a pessoa tem um cálculo dental, ela vai fazer com que haja na microbiota oral uma promoção de efeitos deletérios nos tecidos gengivais. Então, esses efeitos, eles vêm de diversas formas. Vêm através de inflamações na gengiva, vêm através de sangramento, mobilidade. Então, o cálculo dental, a gente conhece mais por ser aquela placa mineralizada mesmo. Mas o cálculo, ele começa assim, com essas pequenas manchas, né, que estão ali nas faces cervicais dos dentes, principalmente quando vocês forem fazer limpezas de cálculo dental, vocês vão ver que eles vão estar principalmente aqui nas faces proximais dos dentes, mesial, distal e aqui na face cervical. Então, tudo isso aqui é cálculo dentário. Inclusive, você agora que esteja assistindo, você também pode estar com cálculo dental. Então, consulte regularmente o seu dentista. O cálculo, ele tem tanto essas manchas, quanto ele já começa a mineralizar ao redor, né, ali daquela face do dente. Então, aqui nas faces proximais e na cervical. Depois da limpeza fica uma aparência mais visual. Só que depois que a gente faz a limpeza, a gente observa a mobilidade que aquele cálculo pode estar causando. E a depender do grau aí da quanto aquele paciente tem, ele vai ter um sangramento também, principalmente na hora que a gente estiver removendo o cálculo. O cálculo dental, essa é uma das imagens mais famosas, né? O cálculo sendo toda essa mineralização. Inclusive, tem vários vídeos na internet, no Instagram, no YouTube, que mostram, né, aqueles instrumentos ultrassônicos que removem essa superfície desse cálculo, né? Então, gente, qual é a função da gente remover o cálculo? Primeira função e o objetivo da remoção do cálculo é deixar o dente liso, é deixar o dente polido, é fazer com que haja uma reparação tecidual em volta desses dentes, para que assim, né, a gente evite que o paciente tenha sangramento, que ele tenha mobilidade, que ele tenha uma devolução da saúde periodontal, seja na gengiva quanto no periodonto, seja no periodonto de seção, de sustentação. Então, aqui a gente tem o periodonto, né, mais famoso, e aí a gente vem aqui com as nossas curetas e nós removemos. Bom, uma das principais causas, né, do tártaro é a falta de higiene oral. É claro que há outros fatores associados, como o próprio sistema do paciente, se aquele paciente ele faz uso de cigarro, se o paciente ele tem alguma doença cardiopata, então tudo isso é uma série de fatores que pode gerar com que aquele paciente tenha o tártaro ou não. Às vezes não só a escovação está associada, mas quando você faz o uso correto, né, de escovação, no mínimo 3 vezes ao dia, você usa fio dental, usa uma boa pasta de dente, evita a formação do tártaro. Aqui eu trouxe um vídeo que mostra exatamente como é que é o processo de formação desse cálculo dental. Então, primeiro, a gengiva vai acontecer, né, a inflamação, e aí mesmo quando a gente escove, a gente vai pedir para o paciente, principalmente se ele estiver na fase inicial, que ele aumente os seus níveis de escovação. De vez de 3, escova 5 vezes ao dia. E aí depois a gente vem com as nossas curetas e removemos o cálculo. Aqui é um instrumento ultrassônico, mas geralmente na faculdade, principalmente quando a gente está aprendendo, a gente faz com as curetas dentinárias. E aí a gente vai passar, né, raspando mesmo, que se chama o cálculo dental, a remoção de cálculo se chama RAR, raspagem e alisamento radicular. Então, a gente vai raspar com o intuito de deixar exatamente o dente liso, o dente polido. Então, deixando o dente polido, né, a gente pode vir com a nossa caneta de baixa rotação, para deixar o dente mais liso, mais branquinho, mais limpo, para que ele volte à sua superfície. Só que assim, aqui no vídeo tá mostrando como se tudo isso acontecesse em uma sessão, mas é claro que isso não vai acontecer. Principalmente a depender da quantidade de cálculo que aquele paciente pode ter. Se ele tiver só nos dentes superiores, se ele tiver só nos dentes inferiores, vai ser várias sessões para a gente remover aquele cálculo daquele paciente.
Aqui é uma imagem, né, de um tratamento após remoção do cálculo. Então, a gente observa quanto a gengiva sangra aqui entre as faces proximais e cervical do dente. E os nossos instrumentos de trabalho. Quais são os instrumentos de trabalho principais para o RAR, né? A raspagem e alisamento radicular. Primeiro de tudo, o nosso kit clínico sempre tem que ter, então tem que ter o espelho clínico, a pinça clínica, a bandeja, né? A sonda periodontal milimetrada, a gente vai trabalhar com ela também. A sonda exploradora, né? Tem tanto a sonda milimetrada quanto a sonda de Williams. E a sonda de Neighbors, que a gente vai utilizar essa sonda para observar se existe cálculo na região de Furca. Então, a depender do dente, se é um premolar, se é um molar, ou até mesmo um canino que é birradicular, a gente vai passar a sonda de Neighbors, né, para verificar se há cálculo ou se há até mesmo uma doença periodontal naquele dente. Então, antes mesmo, né, da gente fazer o cálculo, a gente vai fazer todo aquele periograma, então a gente já avalia se o paciente está tendo doença periodontal, está tendo bolsa. Aqui a gente tem outro instrumento que também é muito utilizado para o tratamento de raspagem, que é um instrumento ultrassônico, né, que é aquela canetinha que a gente vai passando e ela remove, porque vocês vão ver, principalmente se vocês ainda nunca pegaram essa matéria, a mão vai doer, a gente vai removendo, a gente vai raspando e tem uma hora ali que parece que não sai mais. No começo é uma delícia, a gente a ver vídeo, a gente pensa que, nossa, que coisa boa de fazer, mas a mão dói um pouquinho, mas depois você vai pegando a técnica, aí depois os professores apresentam essa maravilha e aí fica tudo certo. Bom, aqui a gente precisa falar um pouco sobre a reparação tecidual. A reparação tecidual é muito importante. Então, a gente não vai falar para o paciente, ó, o senhor teve doença periodontal, o senhor teve periodontite, o senhor teve gengivite, agora a gente já raspou e pronto, o senhor pode seguir sua vida. Não, tem que ser todo um cuidado, a gente tem que fazer várias medidas para que aquele paciente continue com o seu dente saudável, para que ele não volte a fazer o acologia, algum tipo de bebida, ou tipo de alimentação que ele fazia, que agora pode ver que ele tem de novo. Então, cabe a nós fazermos tanto o encaminhamento daquele paciente, né, durante vários tempos, né, durante meses, fazer um acompanhamento mensal, depois de 3 em 3 meses, um acompanhamento com o nutricionista também, para estar acompanhando aquela dieta daquele paciente. Aqui a gente tem literalmente uma imagem de como o cálculo se acumula, né, que é aqui na face cervical. Então, nós vemos com nossa cureta e raspamos para que o nosso dente fique lisinho. E qual a pergunta que não quer calar? Como eu vou tratar o cálculo dental? Eu tô aqui com esse cálculo, tô vendo que tá mineralizando, mas eu não tô com saúde para ir no dentista, acho que é muito cedo. Como é que eu posso tratar o cálculo? Bom, primeiro, depende do nível do seu cálculo. Ele tá só a raspinha, já tá mineralizado, o que eu posso fazer? Primeiro de tudo, higiene oral. Então, a gente tem que ter uma higiene oral, saber identificar se é um cálculo, né? A gente mesmo não vamos conseguir, nós temos que procurar um profissional de saúde, um dentista, vá próximo a uma unidade de saúde da família perto do seu bairro, um postinho de saúde, vá a um centro de especialidades, vá a um dentista, para que a gente possa, né, fazer o tratamento. Mas nós precisamos sim fazer todo aquele movimento. Bom, quais são os movimentos de raspagem? Primeiro, a gente tem a raspagem vertical, a raspagem horizontal, a raspagem oblíqua de translação e tem a raspagem oblíqua. Eu não vou abordar muito isso nesse vídeo, mas posteriormente a gente vai fazer um vídeo se explicando os movimentos de raspagem. Então, o que a gente vai pedir para o nosso paciente? A gente vai falar para ele, ó, o senhor vai continuar escovando os dentes normalmente. Vamos pedir para ele trocar a escova, usar uma escova de cerdas mais macias, porque aquela cerda, né, pode ser muito dura e tá machucando aquela gengiva daquele nosso paciente. Para que ele passe fio dental, gente, sempre pede paciente para passar fio dental. Quando a gente tá na clínica mesmo, a gente passa o fio dental e sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, vem um restinho de comida. Então, ali no suco gengival, a gente precisa estar passando o fio dental, uma associação com a pasta de dente, né? Porque é uma das principais formas de remover o cálculo. E também, né, com os nossos instrumentais. E aí, sim, a gente vai conseguir remover aquelas bactérias que estão ali se acumulando. E, para terminar, eu vim trazer uma mensagem de paz para vocês, que graças a Deus a gente já está aí caminhando, né, para o fim dessa pandemia,
que tá aí durando desde março. E graças a vocês, os meus vídeos estão tomando alcance muito maior. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem assistido, que tem se inscrito no meu canal. Ele ainda é pequeno, mas ele é muito grande em comparação ao que eu era anos atrás. É claro que a gente tem sempre uma evolução em relação à fala, em relação à edição, mas de pouco em pouco a gente vai alcançando. Então, acreditem que o melhor está por vir, tudo isso vai passar, a gente vai voltar aí para as nossas clínicas da faculdade, a gente vai voltar a estar para os nossos concursos, fazer nossas provas de mestrado, de doutorado e o pôr do sol vai estar esperando a gente lá, porque depois da chuva sempre tem um arco-íris. Bom, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Me falem se vocês gostaram desse vídeo. Entre em contato com a gente através do nosso e-mail, caso vocês queiram resumos de alguma matéria, ou através do nosso Instagram, @canal Resumos de Odonto. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e valeu!